Glória a Deus, né? Depois de ter orado, a paz do Senhor a todos, ao pessoal que vai assistir o vídeo em outro momento, todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do mundo dos mortos, né? A gente falou que ia ficar em 2 estudos, possivelmente eu vou ter que criar um terceiro, né? Porque a gente vai emendar com o estudo da Páscoa e da Ceia, então é importante voltar a falar a questão de Cristo permanecer 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, 3 dias e 3 noites no mundo dos mortos. E é interessante falar isso porque isso abriu um leque para várias doutrinas que saiu daí. E nós, como vamos falar de ceia e como vamos falar da verdadeira Páscoa, então é interessante isso por quê? Porque essa sequência nos mostra justamente por ele ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no mundo dos mortos, isso muda a história, a questão do dia em que ele ressuscitou, ok? E aí daí abre o leque para muitos outros entendimentos. Então isso é de suma importância. Nós já falamos um pouco dessa questão, né, dele ter ficado 3 dias e 3 noites no seio da terra. Falamos disso em um estudo, eu não me recordo qual foi, mas tem um tempinho já. Nós já mencionamos mas só que foi corrido porque eu inseri ele no meio, né? Então eu falei muito rápido a questão de mostrar a sequência, o caminhar dele até Jerusalém, aquela coisa toda, né? As datas. Então foi um pouco acelerado naquele dia. Agora nós vamos falar com mais calma no estudo que vem sobre esta parte. Mas hoje já vamos mencionar porque vamos falar da questão dele ter levado ou não um cativeiro. Então essa sequência do estudo que nós vamos fazer é linkado, algumas coisas eu vou ter que repetir aqui para fazer o link, né? Sempre eu faço assim, da mesma forma, porque é interessante, porque igual eu falei, passam-se alguns dias e, né, alguma coisa se desprende da nossa mente, porque são muitos afazeres, muitas atividades, e a gente não consegue reter tudo. Então, como eu falei, cada um recebe de uma forma, então, para que fique bem claro, algumas coisas têm que ser repetidas várias vezes. A própria Bíblia faz isso com a gente, né? Então, nós também vamos fazer dessa forma também, ok? Aqui, como eu falei, a mesma imagem do estudo passado, eu só acrescentei ali uma silhueta, né, de Jesus, como a luz saindo do túmulo, vamos dizer assim, ele ressurgindo, ou seja, ressuscitando, mas isso só ocorre ao 3º dia. Aí alguns não acreditam, né? Pensam que assim, no momento em que ele morreu, ele já foi aos céus. E ele mesmo, através da fala dele mesmo, ele mostra que não. Por exemplo, se você for em João 20, você vai ver que ele fala para Maria Madalena: não me detenhas, que eu não fui ao Pai, eu não fui ao céu. E já era o 3º dia. Onde ele estava? Ele mesmo diz onde ele estava. Ok? Então vamos lá. Aí Atos 2:24, a gente leu no estudo passado, onde fala que a morte, ou seja, o mundo dos mortos, não reteve Cristo lá. Então não houve possibilidade do mundo dos mortos reter Cristo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele morreu sem pecado. E por ele morrer sem pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Ou seja, o mundo dos mortos não tinha poder sobre ele. Porque até então ele teria que ir ao mundo dos mortos. Por quê? Parece algo redundante, mas é mundo dos mortos. E ele morreu. Então ele teve que descer ao mundo dos mortos para vencer a morte. Ok? Por isso que ele saiu com a autoridade de entrar e sair a hora que ele quer. E nos deu então, abriu para nós esse leque, que nele nós também vamos ressurgir, nele também nós vamos ressuscitar. Né? Glória a Deus por isso. Então, aqui, como eu falei no estudo passado, as chaves na mão representam a autoridade. Como nós vamos mencionar um pouco no decorrer do estudo, então só para linkar com o estudo passado, as chaves representam então a autoridade dele ter descido e saído do mundo dos mortos. Agora ele, por ser vencedor, ele tem o direito, ele tem a autoridade. Lembra de Filipenses 2:10? Que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante dele todo o joelho vai se dobrar, tanto no céu, quanto na terra, quanto embaixo da terra. Então as 3 dimensões vão se inclinar a Jesus.
Toda a autoridade foi dada a Ele. Por isso que, quando fala que na vinda do Senhor todo olho verá, vocês vão entender agora por quê. Porque todas as dimensões vão se abrir. O céu vai se abrir porque Ele está saindo. A terra, quem está aqui, vai ver. E o mundo dos mortos vai se abrir, a dimensão vai se abrir para que todos vejam a manifestação do nosso Senhor Jesus. Ao mesmo tempo. Só que nós vamos destrinchar que quem vai sair são os santos. Que ainda estão lá. Aí é onde surgiu uma doutrina que quem morre está no céu. Aí nós já falamos que não. Então você vai confirmar nesse estudo que as pessoas não estão no céu. Eu venho falando em vários estudos isso. As pessoas estão aguardando para que todos juntos sejam transformados, glorificados e encontrem o Senhor nos ares. Se já estão nos ares, como é que nós vamos encontrar o Senhor nos ares? Se já estão nos ares, né? Então vamos lá. E 1 Coríntios 15, 55 é justamente de onde eu tirei essa parte. Né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é um aguilhão? Eu falei no estudo passado. É aquele ferrão, aquele espeto para você controlar o gado, onde ele tem um limitador e tem uma ponta. Né? Ele controla ali o tanto que ele quer que penetra no gado. Ou seja, para você cutucar ele mesmo para ele se dirigir para o local que você quer. Então o aguilhão da morte é o pecado. Como nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 15 mais à frente, eu não vou nele agora. Mas justamente esse aguilhão, ele é o pecado, ou seja, o pecado conduz à morte. Né? Ou seja, por isso que Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é o aguilhão. O aguilhão que conduz a gente. Ó. Aí a morte que ele está falando, sim, a morte física, mas a morte espiritual, principalmente. Ele te guia para uma morte espiritual. O pecado é o seu aguilhão. Na verdade, é o nosso aguilhão, né? Porque todos nós pecamos. Né? Então, vamos lá. Como eu vou recapitular no próximo slide... Travou? Não, andou. Então, eu coloquei aquela mesma figurinha quando a gente estava finalizando o estudo passado. Né? Eu quero falar rapidamente aqui para vocês linkarem, porque eu falei naquele dia, perguntei se havia alguma dúvida sobre essa questão, sobre a questão de se ter 3 compartimentos, 3 locais no mundo dos mortos, a qual nós aprendemos que é o inferno. Lembra da etimologia da palavra que estudamos? Que inferno é latim, que não existe na Bíblia, lembra? Vocês lembram? Aí no Antigo Testamento é Sheol, no Novo Testamento é Hades, ok? Aí temos o Guiena, que é o lago de fogo, temos o Tártaro, que é o abismo. Então isso acho que ficou bem claro, até falei que se vocês tivessem alguma dúvida, era para vocês terem anotado e para trazer para hoje, porque nesse momento, de novo eu vou fazer a pergunta. Alguém tem dúvida se existem esses 3 compartimentos no mundo dos mortos? Porque eles são bem distintos e são bem explanados. Aí se você falar, mas ele foi explanado somente na parábola de Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. Se nós entendermos, explicamos a questão de parábola, quando falamos parábola, quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Pode perguntar. Mas no abismo tem sofrimento também ou só no O abismo, ele está reservado hoje para a prisão dos anjos. Né? Os anjos eles estão em escuridão eterna. Não tem um pingo de luz para eles. Com certeza estão acorrentados a um sofrimento. Você não tem acesso a nada. É o limbo. Os anjos caídos estão lá. Que anjos caídos? De Gênesis capítulo 6. Não esqueça disso. Porque essa foi a segunda queda que muitos não acreditam, né? Hoje a grande maioria, vamos dizer assim, maçante, vamos dizer só do nosso país, vamos dizer, não acreditam de forma nenhuma que houve uma segunda queda, mas nós já explicamos aqui que houve. Eu acho que muitos não têm dúvida com essa relação dessa queda. Eu mostrei a questão dos anjos, relacionando o que eles fizeram com Sodoma e Gomorra, que inclusive está aqui, ó. 2 de Pedro aqui, ó, 2:4 e Judas 1:6. Até para frente mostra. Alguém tem essa dúvida que houve essa queda em Gênesis 6 e eles estão no abismo? Alguns estão presos, fala no rio Eufrates, aí há aquela
confusão que pouco tempo trouxeram, né, que dava para se ouvir vozes de anjos no poço, na verdade aquilo era uma fake news, aquelas vozes, né? E na verdade eu creio que eles podem estar em uma dimensão também, alguns anjos também estão nessa dimensão, presos na proximidade do Eufrates, sim, eu creio, só que é uma outra dimensão, ninguém vai achar eles. Só na quinta trombeta, quando eles também forem soltos para executar o juízo. Vai abrir o abismo e vai também os anjos que estão presos na margem do Eufrates também vão ser soltos para executar o juízo na quinta trombeta. Então eu quero que fique bem claro, do estudo passado para este, eu não quero dúvida nessa questão, senão eu vou ler todos os textos de novo. Não tem problema, eu leio. Eu só quero dizer o seguinte, por exemplo, nós temos o lado do paraíso, aonde nós vimos na aula passada que está o Lázaro no seio de Abraão, lembra? Que eu falei que o nome não é seio, linkando que seio é estar junto, íntimo, ligado, consolado. Fui até em João capítulo 1, para mostrar que Jesus, Deus não se manifestou para ninguém, para homem nenhum, e Jesus está no seio do Pai no céu, e nem por isso o céu se chama seio do Pai. Não lembra que eu falei isso? E eu mostrei que essa visão, que todo esse acontecimento Deus permitiu para que pedagogicamente houvesse um ensino para nós hoje. Se ele não permitisse isso, nós não saberíamos que teria 3 compartimentos, que teria já um sofrimento, que teria já um consolo e que teria uma divisão, que é um abismo onde tem os anjos presos. Se ele não explica isso, como é que nós vamos entender isso? Não tinha condições nenhuma. Lembra que lemos Oséias 12:10, que fala justamente que Deus fala em parábolas. Então, a maioria maçante entende que Lucas 16 é uma parábola. Até falei, que beleza, muito bom. Explicamos a questão de Jesus pedagogicamente ensinar através de parábola. Está justamente ali em Mateus capítulo 13, ele falando isso, que é uma doutrina. É como se ele estivesse usando um tipo, uma maneira de nos ensinar através de parábola, lembra? Então eu até falei assim, muito bom. Tem uma briga muito grande com relação a ser parábola ou história. Aí, para mim não tem briga nenhuma. Deixa eu achar que é parábola, então é por isso que eles não entenderam. Porque Jesus explica. É dito por parábola para os discípulos, os santos entenderem os mistérios do reino. Os que estão de fora só veem como uma historinha da carochinha. E por isso não dão crédito. Por isso não enxergam o que nós estamos enxergando. Todas as divisões. Que Jesus desceu sim ao mundo dos mortos. Que pregou os espíritos em prisão. Hoje nós vamos ver o que ele pregou. O que Jesus pregou para lá. Aí ninguém quer falar isso. Por quê? Porque já que ele não foi no inferno, já que ele não foi no mundo dos mortos, então ele não pregou. Tem uns pastores que falam assim, ridículo, fala até ridículo. É ridículo isso, achar que Jesus foi no inferno. Porque eles ficaram com a mentalidade de inferno, como nós aprendemos. Que só é o diabo tudo pegando fogo lá. E ele foi pregar para quê? Para um monte de gente condenada. Se os outros já estavam no céu. Ó. Então, aí você está vendo que uma coisinha à toa, entre aspas, te desvia do foco. 1 grau ele vira 10 graus a 1 quilômetro. A 2 quilômetros ele vira 20. E vai indo. Até você nunca mais acertar o alvo. E pecado é errar o alvo. A palavra pecado chama-se, se você for na etimologia da palavra, significa errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Quem é o alvo? Cristo Jesus. Então veja, o mundo dos mortos, o consolo está ali, Lázaro sendo consolado por Abraão. A conversa permitida para nós, para entendermos. Do outro lado do abismo estava o tormento, aonde o rico falou que estava sendo atormentado, está justamente sofrendo, queimando. Ele fala, estou sendo atormentado por esta chama. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e botar na minha boca. Você vê que parecia estar próximo, mas não estava próximo. Deus permitiu a visão para que nós entendêssemos. Então veja que ele estava com sede, com dor, sendo queimado, atormentado, acordado, lúcido. Como é que aí saem as doutrinas de que o sono da alma, estão todo mundo dormindo? Aonde está escrito, todo mundo dormindo. Aí você vai em Eclesiastes 3, que alguns utilizam, de que o homem morre e volta para o pó e o espírito volta a Deus. Mas é o que acontece.
o corpo volta para o pó. Nós não somos o pó da terra? Deus não fez o barro e soprou? Lembra de Gênesis? Por isso que os minerais da terra estão em nós. Nós somos terra. Então você morreu, o que vai para a terra? Seu corpo, carne. E o espírito volta para Deus. Mas para onde volta neste momento? Para onde volta? A alma é quem você é sua psique. É você, Fausta, é você a alma. É quem você é. Se o espírito não tivesse a alma junto, acompanhando, o espírito era quem? Ninguém. Você é Fausta. Você e o espírito não desprende. O corpo fica, o espírito e a alma estão juntos. A alma é quem você é. É a sua consciência. Senão, não tinha consciência. Senão era assim, morreu, esqueceu. Aí, uma outra doutrina da aniquilação da alma. Existe. Eles acreditam que morreu, acabou. Não existe nada, não existe inferno, esquece tudo, morreu, acabou. Outros já acreditam que vai ter um tempo no inferno, no lago de fogo, e acabou, deixou de existir. Está escrito. Eternamente vai ranger dente quem for para o lago de fogo. Eternamente vai ficar com o Senhor. Vai sentir dor eternamente. Então veja, nós temos então o tormento e temos o paraíso. E temos uma divisão que está bem aqui, bem concretizada. Na parábola me diz que tinha um abismo que fazia a divisão entre um local e outro. Mas não me deu mais detalhes. Aí por isso que a gente precisa ir, segundo de Pedro e em Judas. Para mostrar que tem anjos presos num abismo mais profundo, o Tártaro. E esse abismo é o que divide as duas partes. Por isso que Abraão falou assim, não há possibilidade de a gente passar para aí e você passar para cá. Porque entre nós existe um grande abismo. Então veja que estava todo mundo consciente. Destrinchamos Eclesiastes capítulo 9 todinho, lembra? Para falar que todo mundo que morre não tem parte aqui em cima, debaixo do sol. Morreu aqui, acabou a obra, lembra? Vai para baixo, o que você levou, você vai ser julgado pelo que você fez, bem feito ou mal feito. Não se faz mais nada. Aí dá para desconstruir a doutrina do purgatório, daquele que eu faço a obra daqui em cima para tirar o outro lá embaixo. Porque não existe, se você for, cada um vai dar conta de si. Hebreus 9, 27 diz que o homem ficou determinado a nascer uma vez e morrer e aguardar o juízo. Guardar o juízo. Uma vez. Claro que, pedagogicamente, algumas pessoas morreram 2 vezes. O Lázaro lá, irmão de Maria e Marta, sim, como outros. Mas para que ele fez aquilo? Para a glória dele. Para a manifestação da sua glória. Ele tem umas exceções, vocês entendem que tem algumas exceções para a glória dele. O cego de nascença lá, que foi curado, Jesus olha para ele, os discípulos olham, aquele lá, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Não foi nem ele e nem os pais. Foi para que hoje se manifestasse a glória de Deus. Curou. Cadê esses que não viram a morte? Como Elias, acho que Enoque, teve outro. Que Elias foi trasladado. Eu falo que eu vou ser, né? Deus vai preparar a casa. Essa parte de quem foi transladado e não viu a morte, o que acontece? Você lembra da transformação dos corpos? Isso nos remete já a Deus mostrando uma figura pequena para algo maior no final. Por exemplo, os que estiverem vivos, nós vamos ler o texto hoje, de Tessalonicenses, por exemplo. Os que estiverem vivos na vinda do Senhor serão transformados. Então o corpo, se Elias não passou pela morte, o que aconteceu com ele? Ele teve um corpo transformado e está no paraíso. Mas em carne, ele está transformado, como se fosse o corpo de Adão. Porque o corpo de Adão era incorruptível antes do pecado. Então ele não passou pela morte, mas o corpo foi transformado. É o que vai acontecer com os vivos que estiverem na tribulação. Quando Jesus voltar. Então ele já está me dando uma dica. A gente pode ir e não vai ter esse processo. Não pode, isso, sem passar pela morte. Por quê? Se ele não fizesse isso, quando lermos ali, se você ler, por exemplo, Romanos 9, 27, por exemplo, que o homem ficou destinado a nascer uma vez e depois do juízo, aí o que acontece? Isso aí poderia derrubar várias situações, por exemplo, e quem não morreu? Aí Deus não, como ele mostra aqui, ele responde para você lá na frente. Ou ele mostra lá na frente e te responde lá atrás. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Não fica nada solto. Então veja que há uma transformação de Elias foi transformado. Com certeza.
Ele está no paraíso, aguardando para conosco juntamente aos ares. Entendeu? Então, eu creio que ficou claro aqui essa questão. Se alguém tem dúvida desses lugares onde tem um abismo, os anjos presos da queda, da segunda queda, o paraíso é os santos e o tormento os ímpios, aqueles que já morreram sem aceitar Cristo ou desviaram ou qualquer outra coisa, que realmente estão já em tormento. Mas assim, nenhum humano mesmo assim que morre para no abismo, né? Ninguém. Não entendi. Assim, a gente, se eu morrer assim, eu não estou fadada assim a ir para o abismo. O abismo é só para os caídos mesmo. Isso, abismo, ninguém vai para o abismo. Abismo, só eles, que nós vamos até ler os textos ali daqui a pouco, por exemplo, Apocalipse 20, nós vamos fazer essa leitura daqui a pouco. O abismo, ele serve como divisão, mas como ele é mais profundo ainda, está mostrando que a responsabilidade daqueles que estavam no céu, que era muito maior do que a nossa, que eles estavam diretamente ligados a Deus, a queda deles foi maior. O preço foi maior. Eles estão num abismo mais profundo. Ou seja, eles estão em escuridão, no limbo, onde não se tem um sinal de luz. Acorrentados para o juízo. Então imagina, Deus da queda até hoje, até a volta de Jesus. Então eles estão lá. Infelizmente o nosso Deus, felizmente ele é justo juiz. Infelizmente algumas pessoas não acreditam que isso vai acontecer. Ele nos mostra do começo ao final que vai. Alguma dúvida pode perguntar agora. Existe lugar, não existe? Como é que é isso? Nessa questão, porque nós vamos caminhar em alguns textos, ok? Eu só quero uma pergunta. Tem mais uma. Moisés morreu, né? E no que Moisés morre, assim, as pessoas falam assim que não sabem onde ele é enterrado. Mas aí tem um texto na Bíblia que fala assim do interesse do próprio inimigo com o corpo dele. Não era nem a alma ou o espírito, não sei, mas com o corpo. É porque eles iam fazer um monumento a Moisés. Moisés é patriarca de 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Você imagina se o corpo de Moisés estivesse num lugar. Primeiro haveria guerra para quem que ia ficar com ele aqui. Se eram os judeus, se eram os cristãos ou se era o Islã. Essa já era a primeira guerra. Se eles conseguissem se unir para poder guardar o lugar e para todo mundo visitar o lugar, o mundo todo ia estar nesse lugar. E adorar Moisés morto. Ia ser um ídolo. Como ele ainda é para o judaísmo hoje. Um ídolo. Acima de Jesus. Moisés é acima de Jesus para o judaísmo. Quem não entendeu Cristo. Então veja que Moisés morreu sim. O anjo contendeu com o diabo, houve uma batalha pelo corpo. Justamente porque o diabo, esperto, inteligente, sábio, queria o corpo para poder fazer. Que ele sabia que o homem adora qualquer coisa, até uma pedra, um pau, um lápis. O homem adora qualquer coisa, tem a necessidade de adorar. Então o diabo, sabendo disso, vai ter uma peregrinação, vão todo mundo se prostituir, vão se tornar idólatras no local onde Moisés estiver enterrado. Vai se tornar um Deus, um santo, um Deus Moisés. Aí por isso que não estou visto. Deus na sua presciência não deixou. Ok, então... não preciso ler os textos, ficou bem claro na aula passada. Pergunta que você ia fazer, pode fazer. Adão? Com certeza, Adão está aguardando também para voltar. Todo mundo que morreu, se morreu em Deus, em Cristo, está no paraíso aguardando. Você vai ver já que eu vou ler os textos. Aguardando para todo mundo ir junto. Não tem ninguém no céu. Posso caminhar? Pode. Alguns textos eu vou repetir aqui já na frente, Por exemplo, vimos que Jesus desceu as partes baixas da terra. Eu até passei correndo, estava bem no finalzinho, lembra? Aí Lucas 23 fala do ladrão na cruz. Esse eu não vou lá, vocês lembram? Onde o ladrão, houve aquela contenda do ladrão, um acusou, zombou de Jesus para ele descer da cruz, ele não quis, o ladrão não quis entender o que estava acontecendo. E o outro entendeu, tu está na mesma condenação do nosso Deus, do nosso Senhor, e mesmo assim não se arrepende, não enxerga. Aí o outro vai e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí tem gente que quer acrescentar vírgula e tirar vírgula. Lembra que eu falei isso na aula passada? O grego não existe vírgula. Não existe vírgula. Aí o português existe e coloca onde quiser. Porque o cara mais sábio no português ainda apanha para colocar vírgula. Que é uma língua complicada, né?
Ainda mais a gente que não sabe. A gente que eu falo, eu. Então aí você sai metendo uma vírgula onde você acha que para a fala e você... Né? Eu não consigo muito, então eu faço mais ou menos assim. Então o que acontece? Aí o ser humano querendo criar N doutrinas, mete a vírgula antes. Que hoje mesmo, né? Eis que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eis que eu te digo hoje, estará no paraíso. Eis que eu te digo hoje, mesmo estará comigo no paraíso. Aí isso aí que dá duas doutrinas por causa de uma vírgula antes e depois. Mas se vocês entenderem que Jesus acabou de falar, que ele falou para os discípulos que o sinal que eles daria, Mateus 12 ali, que o sinal que eles daria para aquela geração incrédula e adúltera, era justamente o sinal do profeta Jonas, de que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre da terra. Então, já nos mostra que se ele vai ficar no seio da terra, e aí nós vamos caminhando, que nós vamos ver que o paraíso está lá, é porque no 15, nos versos lá, Deus de Jacó, falando que ia descer a sepultura, Jacó já entendia que existia o mundo dos mortos. Mas eu não quis ir lá atrás, para não ficar tão grande. Mas Deus, no início, todo mundo já entendia que era dessa forma que nós estamos estudando hoje. É igual eu falei, a questão da corrupção que houve, né, na igreja depois do ano 190, 185, 190 para frente, depois do concílio de Nicéia, também de 350, acabou. Aí muitas coisas entrou, as heresias entraram. Então veja que aí Jesus falou para o ladrão, para o malfeitor, ladrão, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Jesus ia descer para o paraíso, ele não ia para o céu. Ele mesmo acabou de confirmar que ia para o paraíso. Aí não vou ler, essa do ladrão todo mundo sabe. Mas eu vou relembrar Mateus 12, para não ficar só na minha fala. Mateus 12. Aí ele vem, né? Vou ler do 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Aí ele fala: porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, me reclamaram comigo por causa dessa versão, né? É grande peixe. Ninguém sabe nem que tipo de peixe que era, mas como a gente hoje em mente tem uma baleia, então é uma baleia, né? Mas entenda-se baleia, entenda-se um monstro gigante como peixe. Dá na mesma. Então vamos, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, assim estará Jesus, 3 dias e 3 noites no seio da terra, no interior da terra, íntimo, lá embaixo. A palavra que ele podia ter colocado, no interior, no mundo dos mortos, no inframundo, no mundo inferior. A versão, se você traduzir o grego aqui, entra tudo isso. Então Jesus desceu a parte baixa da terra. Beleza? Então o que acontece? Então isso confirmou, através dessa pregação dele mesmo ensinando, aí confirmando com o ladrão na cruz, que ele desceu as partes baixas da terra. Aonde ele foi? Justamente, foi no mundo dos mortos. Ah, em qual compartimento? Todos eles viram Jesus. Todos eles escutaram Jesus. Creio que ao mesmo tempo, Jesus é Deus, presciente, onipotente e onipresente. Porque ele já tinha morrido. Então ele desceu lá. Ele podia falar e todo mundo está vendo ele. Lembra que eu falei que todo olho verá na vinda dele? O mundo dos mortos vai se abrir, os 3 compartimentos vão, ó. Jesus veio. Então vamos lá, vamos caminhando. O que Jesus foi fazer lá embaixo então? Aí muitos não acreditando que ele desceu para o inferno, ou para o mundo dos mortos, para o mundo inferior, não quer nem saber o que ele falou lá, né? O que ele foi falar lá? Isaías 61. Isaías 61. Perdi Isaías. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, anunciar boas novas, evangelho, anunciar boas novas aos mansos
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, quem se arrepende, a proclamar, a pregar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ah, mas ele vai libertar quem quando ele desceu no mundo dos mortos? Quando Jesus morreu, lembra que Atos 2, 24 diz que a morte não segurou ele, as amarras da morte não reteve ele, porque ele não tinha pecado. Quando ele venceu, ele pegou o direito de entrar e sair, e nos trouxe esse direito de sair também do mundo dos mortos nele. Então veja que ele veio pregar liberdade aos cativos. Por quê, gente? Quando o pecado adentrou o mundo, a morte entrou. Adão passou a morrer, a morte, o pecado que passa para nós, a consequência é a morte. Por isso que todos nós pecamos. Só que nós voltamos para Deus através de Cristo e passamos a, quando morrermos, sairmos desse cativeiro. Porque ninguém tinha o direito de sair do cativeiro, nem os santos. Todo mundo estava preso. Porque quem era o detentor da morte? Satanás. Ninguém saía, nem os santos saía do mundo morto. Aí Jesus, quando fez isso, agora ele tem direito de tirar, ele tem autoridade para tirar os santos, quem está nele. Então, por isso que ele vai pregar, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quem eram os presos? Ele estava falando dos santos, das pessoas que morreram. Abraão, Isaac, Jacó, muitos outros. Eliseu, o próprio Elias estava lá dentro. Ninguém ia sair. Aí essa liberdade que ele conquistou para nos tirar. Tanto é que estudamos sobre os tempos determinados e lemos aqui. Quando falamos do grande jubileu, o ano de libertação da terra, lembra? Aí ele também vai apregoar o ano aceitável, o ano de libertação, jubileu, né, do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Que vingança é essa? Que dia da vingança? Porque naquele dia ele vai vingar os santos. Sai, santos, vem comigo. Agora vamos destruir os ímpios e prender e jogar todo mundo no lago de fogo. Essa é a vingança. No dia da vingança, ou seja, no dia do juízo, a vingança pertence a Deus, a vingança dele é juízo. Fala vingança porque a Bíblia vem trazendo uma questão de que Deus nos vinga, que Deus é que vai nos vingar. Por isso que a vingança pertence a Deus. Mas a vingança de Deus não é a nossa humana, ok? É juízo. Então ele vai pregar a libertação aos presos, assim como ele nos ensinou na figura quando estudamos os jubileus. Lembra que ali no 40º ano, quando fosse completar o 50º, era liberdade na terra? Ou seja, o escravo voltava para a tua família, a terra era devolvida para o dono original, lembra? As dívidas eram perdoadas. Uma figurinha para mostrar que o grande jubileu, a grande trombeta berrante que vai passar pela terra na vinda do nosso Senhor Jesus. Será liberdade aos cativos. Quem? Nós. Nós também somos cativos, porque se a gente bater no mundo dos mortos e não estivermos em Cristo, ficaremos para ser lançado no lago. Se morrermos em Cristo, teremos liberdade e reinaremos com Cristo no grande jubileu, no reino milenar de 1000 anos sobre a terra. Então ele foi fazer o que lá embaixo? Falar para quem? Para o tormento, para o seio de Abraão e para os anjos que caíram, ouviram. Eu vim trazer liberdade. Através de mim, vocês serão livres. Quem? Os santos serão livres. Através de mim, vocês que não obedeceram serão condenados. A própria pregação dele, vocês já viram em 1 Coríntios, capítulo 3, fugiu o verso. Fala do bom perfume de Cristo. Cristo ele é o bom perfume. Cristo é o bom perfume. Para um cheiro de vida e para outro cheiro de morte. Então quando ele adentrou o mundo dos mortos, para um foi cheiro de vida e para outros foi cheiro de morte. O mesmo Jesus, ele não precisava falar nada. Tudo já foi pregado. É o que está acontecendo hoje. Tudo já foi ensinado. Então se ele aparecesse aqui hoje, nesse momento, para uns era cheiro de vida e para outros cheiro de morte. Por quê? A manifestação dele é o juízo. Só dele manifestar já é juízo. Quem enxergar que é Jesus ali e não entendeu ou não quis obedecer, na hora que ele se manifestar já vai entender por que eles estavam ali, no tormento, e os outros porque estavam no seio. Ah, mas não conheciam Jesus. Não, Jesus é pregado, Deus do haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1. Deus daquele dia Jesus foi pregado. Deus daquele dia. Então...
Vou até falar um pouco sobre isso aqui também. Exatamente. Então ele foi pregar. 1 de Pedro, acho que nós lemos no estudo passado. 1 de Pedro 3,19. Vamos para confirmar, né? 1 de Pedro 3,19. Ele diz... vamos voltar para o 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, no qual Deus foi, no qual também, calma, respira, eu estou querendo correr e trapolando tudo aqui, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ele cita aquela geração também todinha. Pensa só, o mundo pré-diluviano todinho está no tormento. Não aceitaram a pregação de Noé. E aí? Aí eles agora estão entendendo o que aconteceu. Por que eles estão lá? Aí ele vem e fala, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade Deus esperou Noé construir a arca. E Noé foi pregando. A própria arca já era uma pregação. Vem, gente, vamos entrar na arca. Claro que Deus não sabia, a arca não cabia todo mundo, eles não vinham. Deus já sabia na sua presença que eles não viriam. Mas Deus queria que todos viessem. Tanto é que se todos viessem, Deus ia construir uma arca muito maior. Mas ele não construiu maior porque ele já sabia quem só iria entrar na arca. Aí ele fala, diante dessa espera de Deus, desse Deus longânimo, deu a chance para todo mundo naquela época. Aí, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Noé e sua família. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, aí faz a relação do batismo pela água, a questão da arca, ele sendo batizado pela arca, ligando com o nosso batismo mais na frente. Eu não vou terminar de ler. Ok? Então veja, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo sujeitado os anjos e autoridades e as potências. Que dia que ele subiu ao céu? Terceiro dia. Lembra-se de Mateus 12, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então veja esse mundo pré-diluviano todinho no tormento. Imagina o resto que ainda foi depois, hein? Efésios 4, 9 e 10. Efésios 4, 9 e 10. Ora, vamos ler o 8, né, para dar contexto. Pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A versão não deu dons aos homens, ela atrapalhou, não consegue fazer a ligação com o Salmo 79 e com o Salmo 68, tá? Eu não quero aprofundar nessa questão aqui agora, eu quero que vocês prestem atenção. Não levou o cativo o cativeiro. Então ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro. Então a grande maioria dos cristãos, os nossos irmãos, eles entenderam que Jesus levou os santos para o céu. Ele levou cativo o cativeiro. Ele não levou cativo os prisioneiros. Aí uns entendem, não, tá aí, é porque ele pegou o pacote. Ele pegou o compartimento inteiro e e levou para o céu. O compartimento. Então veja, entenda que ele levou a autoridade, a chave. Lembra de Apocalipse 1,18, que foi lido no estudo passado? Que ele tem as chaves da morte e do inferno. Antes de terminar de ler aqui, vamos lá em Apocalipse aqui, para vocês relembrarem. Para ficar clara essa questão aí, senão vai... Apocalipse 1,18, ó. 17 para contexto. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, Jesus. E o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A chave da morte e do mundo dos mortos. A chave, a autoridade sobre a morte e a autoridade sobre o inferno, sobre o mundo dos mortos. Então veja, ele tem essas chaves, essa autoridade. Então essa autoridade ele levou para o céu.
Essa autoridade ele levou para o céu. Não foi os prisioneiros, foi o cativeiro, ou seja, o direito do cativeiro. Aí vamos aprofundar mais um pouquinho para vocês entenderem mais. Então estão todos conscientes também nesse cativeiro, nesse mundo dos mortos. Eu preciso pincelar isso aí para a gente pular um pouquinho para frente. Porque muitos acreditam também na questão de que estão dormindo. Então nesse cativeiro que aqui está, que Jesus não levou o direito, que aqui estão todo mundo acordado e conscientes. Por exemplo, nós temos aqui Isaías 14, quando tem uma profecia da descida do diabo, quando ele vai ser preso em Apocalipse 20 e vai descer o abismo. Todo o inferno, todo o tormento está vendo ele descer lá. Ainda sai chacotando o diabo, porque ele vai ser preso no abismo por 1000 anos. Onde ele não está lá, ok? O diabo não está no mundo dos mortos. Então vamos lá. Então veja, vamos ler Isaías, a promessa, a profecia, né? Isaías 14. Quer ver? Vocês vão ver ele chacotando o diabo. É o que vai acontecer com ele. Isaías 14. O diabo se ira porque tudo que está escrito aqui vai acontecer com ele, ele não tem como fazer nada. A única coisa que ele quer é levar o máximo de gente que ele puder. É só isso que ele quer. O que é dele está guardado. Ele sabe a Bíblia mais do que nós, hoje. De capa a capa. Ok? Então vamos lá. Veja só. Eu resumi, deixa eu ver quando eu parei aqui para não... 9 a 16. O mundo dos mortos. O inferno, desde o profundo, se turbou. Por que desde o profundo? Porque ele está me linkando com o abismo. Que ele vai descer, todo mundo vai ver ele descendo. Se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos. Todo mundo enxergou ele. Despertou de ti os mortos e todos os príncipes da terra se fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós? Mas tu também caiu como nós? Tu está aqui como a gente? Começaram a chacotar ele. E foste semelhante a nós? Ué, tu disse que era gostosão e falou pra gente que ele não vinha parar aqui, agora está todo mundo aqui, inclusive você, que está descendo aí. Aí ele vem e fala: já foi derribada no inferno a tua soberba, já foi derribada no mundo dos mortos, no abismo a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Lembra que no dia da criação dele foram tocados harpas, pífaros? Lembra? Está zombando dele. Os bichinhos debaixo de ti, os vermes, se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caístes, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu que dizias no teu coração, tu que falou que ia fazer isso e não fez, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está zombando dele. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Chacotaram ele. Aqui ele não está lá. Isso vai acontecer. Vamos logo, se eu for ler depois eu não leio, então vamos ler logo para a gente fazer a ligação aqui. Apocalipse 20, olha o que vai acontecer com ele. É isso aqui que acabamos de ler. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, autoridade sobre o abismo, e uma grande cadeia na mão, corrente. Mas é uma corrente física? Claro que não, gente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Essa descida dele que o pessoal estava chacotando. Lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Ele só vai ser solto de novo depois de 1000 anos, depois do reino milenar. Então veja, é aquela profecia lá atrás de Isaías, ó. Quantos anos? Mais de 700. Se contarmos que ainda não aconteceu, mais de 2000. Vai acontecer. Ele vai descer daquele jeito. E todo mundo lá vai chacotar, do jeito que a gente está lendo aqui. Porque Deus não é mentiroso. Nem homem, nem filho do homem, para que minta. Aí, tanto é que eu não vou ler mais o resto do texto não, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que é.
Ok? Então vamos lá, Apocalipse 6. Então veja que todo mundo está consciente lá dentro. Chacotaram até o diabo, eles estão conscientes. Tem ninguém dormindo. Aí para confirmar que não tem ninguém dormindo, e é um texto controverso também, vou explicar por quê. Apocalipse 6, 9 e 11. 6, 9 e 11, ele diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí todo mundo vê esse texto, pensa que essas almas que estão reclamando, clamando por justiça, vamos melhorar a palavra, em vez de reclamar, clamando por justiça, estão no céu debaixo do trono de Deus. Parece, né? Não parece? Debaixo do altar. Só que você, para entender isso aqui, você tem que entender o ministério do tabernáculo que ali é exposto. Lá atrás, no Êxodo, quando vem ali no Êxodo 23 a 25, quando está falando a questão do ministério, e Deus dá os utensílios e todo o formato do tabernáculo, lembra? Nós não fizemos esse estudo ainda destrinchado, por isso que talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, mas eu tenho que explanar isso porque é um texto que muitos usam para dizer que as almas estão no céu, debaixo do trono, clamando por justiça, no próprio céu. Quando você entende que este altar é o altar que é fora, que é no pátio do tabernáculo, não é o altar de ouro, de incenso, que está no lugar santo, que o sacerdote passava por ele para entrar no Santo dos Santos. Aí você, a terra é um tabernáculo. Essas pessoas foram sacrificadas na terra. Na terra onde nós estamos é o altar. É porque vocês não entenderam o ministério do tabernáculo, mas tenha paciência. Eu preciso de falar isso, mesmo que não compreendam tudo, mas eu preciso. A terra é um tabernáculo. Esse altar, ele está no pátio, na terra. Não está no lugar santo e nem no Santo dos Santos. Eu vou mostrar o altar que é de ouro, aí vocês vão ver a diferença. Então, eles foram sacrificados no altar, na terra. Eles estão debaixo da terra, clamando por vingança. Aí agora vocês entendem que ele está debaixo da terra, debaixo do altar, clamando. Eles não estão no céu. Até quando, Senhor, o Senhor não julgas e não vingas aqueles que nos mataram, que derramou o nosso sangue, por exemplo, na terra, no altar? Eu preciso de falar isso agora, mesmo que não compreenda em totalidade, ok? Então entenda que a terra é um altar, é um tabernáculo também, assim como o seu corpo. Você também tem o pátio, o corpo externo, tem o lugar santo, interno, e tem o interior, o Espírito, que é o Santo dos Santos. É o coração, onde Deus fala contigo. Mas vamos estudar isso aí, ok? É bem legal. Então veja que aí eu precisei falar, porque muitas pessoas, que nada, ó. Apocalipse 6, 9 diz que o pessoal está lá debaixo do altar, então está todo mundo no céu. Aí vamos lá em Apocalipse, agora não sei se é 8 ou 9, vamos lá. Aqui, é isso aqui. E veio aqui, esse altar é de ouro, veja a diferença, aquele altar não era de ouro. Olha, por isso que eu estou falando, gente, se vocês não entenderem a Bíblia toda, chegou no Apocalipse, desculpa a palavra, boiou. Agora eu sei que o altar é de ouro. Agora eu sei onde o altar de ouro está. Está no céu. Mas vamos ver? Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí você vai no tabernáculo terreno, o altar de ouro está no lugar santo, a um passo da arca, para ele na presença de Deus, que representa o trono de Deus na terra. Agora você entendeu? Aqui é céu, lá é terra, de baixo. Está vendo? Se não entender, não consegue compreender. Mas vocês vão aprender isso aí mais à frente, ok? Só foi porque se alguém questionar, não tem como. Aí se questionar, você vai em Êxodo 23. Se questionar, você vai em Êxodo 25. E aí só caminhar o resto. Você vai mostrar para ele que não é assim. Aí vamos lá. 1 de Pedro 3,19 é aquele que nós lemos lá. Não vou ler, que foi pregar os Espíritos para mostrar a consciência, né? Também relacionou com o que ele foi fazer lá. Ele foi pregar os Espíritos em prisão.
Então ele não vai pregar para quem está dormindo. Acorda, 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 Jesus chegou, gente, vamos aí, vou pregar, ele vai ter uma pregação aqui hoje. Não é assim. Tem os, né, vamos dizer, atividades, né? Vamos dizer atividades. Hoje nós vamos acabar rápido. Então o cativeiro é o império da morte. Alguém tem dúvida que o cativeiro é o império da morte? Vamos ler Hebreus 2, se tiver alguma dúvida. Hebreus 2. Hebreus 2. Aqui. Começou a... Tem que parar de simplificar, né? 14 e 17. Vou voltar... Não, aqui 14 e 17 mesmo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Porque na morte de Jesus, quer seja presente, passado ou futuro, ele já aniquilou o diabo. E a morte também. Não já? Só falta cumprir. Lembra que eu falei que tudo que está escrito aqui vai acontecer? Então, para Jesus, que é onisciente, parceiro do tempo, já aconteceu. É como se ele já tivesse aniquilado. Para Deus, o diabo já está no lago de fogo, besta, anticristo, já está reinando, já tem milênio. É como na mente dele tem tudo isso. Ele é presciente. Então veja, ele aniquilou então o império da morte, isto é, o diabo. Império, quem tinha autoridade da morte, o diabo. Perdeu a autoridade sobre a morte, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós, os que estamos vivos, se esse império não tivesse acabado, nós estávamos todos com medo de morrer. Crente não tem medo de morrer. Aí nós estávamos todos com medo de morrer, porque caso você morrer, vou para o mundo dos mortos, não sair de lá nunca mais. Aí aqueles que estão lá, nós não vamos sair daqui nunca mais. Não, mas agora aniquilou, a autoridade foi para Jesus, aqueles estão aguardando, e nós sabemos que quando morrermos, vamos para o mundo dos mortos, mas sairemos em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Então livrar-se todos dessa servidão, que se assim não for, os que não estiverem em Cristo vão permanecer nessa servidão. Por quê? Porque vão ficar lá presos, não vão sair na primeira ressurreição, e depois dali vão para o trono branco, depois do trono branco vão para o lago de fogo, onde justamente vai estar o diabo, a besta, o falso profeta, o próprio mundo dos mortos, o próprio Satanás, tudo vai estar lá dentro, o pacote. E quem não quiser ficar com Jesus vai estar no pacote. Vai estar a servidão lá dentro. Você pensa que não vai ter tormento, quem vai estar te atormentando lá dentro? Profecia sobre a chave de Davi. A gente já mencionou a questão, né? Eu li até Apocalipse 1:18 antes. Mas para mostrar para vocês que essa profecia já existe. É uma profecia que foi prometida lá atrás, ó. Isaías 22:20. Isaías 22:20. Veja só. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim. Eliaquim, você tem que procurar saber. Quem é esse Eliaquim? O nome significa Deus levanta. Ó, já te deu uma dica. Esse Eliaquim é Deus levanta. Então ele está falando do próprio Eliaquim naquela época. Ele estava usando Eliaquim como uma figura de quem? Vamos ver? Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, ele existiu, ok? E revesti-lo-ei da tua túnica sacerdotal, esforçá-lo-ei com o teu talabaste, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como o pai. Ó, já começou a mudar, ele era só um sumo sacerdote. Agora já começou a aumentar a revelação para ele. Será que é só para ele aqui? Ele será como o pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Será que a profecia era só para Eliaquim, terreno, naquela época? Não, tanto é que nós vimos que Jesus tem a chave da morte do inferno. E se você for mais à frente, quando ele fala para a igreja de... Agora eu esqueci qual é a igreja. Ele fala que eu tenho a chave de Davi. Eu vou lembrar desse texto, é ele interessante.
Deixa eu ver se ela aparece na concordância. Tem uns textos que fogem da mente da gente. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui é um 18. Aqui, é isso aqui. É isso aqui. É esse aqui. Para a igreja de Filadélfia. Agora não esqueça mais não. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, Jesus, o que tem a chave de Davi. Então a chave de Davi de Eliaquim era, a chave de Davi era para Eliaquim lá no passado? Não, ele foi um sumo sacerdote que conduziu a casa de Judá, sim, por um tempo. Mas aí essa chave ele estava linkando para frente. Vai ter um tempo que Deus vai levantar, ao nome Eliaquim, Deus vai levantar uma geração onde eu vou libertar, porque eu tenho uma chave, todos vão estar em mim, porque eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. O ele tinha que ser letra maiúscula, mas o copista não entendeu. E vós, quem diz que eu sou? Jesus está perguntando. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas é aramaico, aí significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Se não fosse Deus revelando para Simão Pedro que aquele era o Filho de Deus, ele não teria falado. Aí todo mundo vai, aí vamos continuar, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí eu vou ler normal, aí vocês pensam um pouco. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem não estudou como nós estamos estudando, quem não acompanhou como nós estamos acompanhando, realmente, a igreja foi edificada em Pedro, e igreja nenhuma cai, Satanás não entra nem igreja, não derruba nenhuma igreja hoje, né? É assim que acontece? Acabamos de falar no início do culto aqui conversando. Satanás entra dentro da igreja, senta dentro da igreja. Satanás, quando eu falo, os demônios. E sai, não se manifesta e volta de novo. Muitos deles. Eles assistem o culto, mas será que entendem alguma coisa? Mas entram. Se a igreja fosse tão poderosa assim, quando ele botasse o pé na porta da igreja, ele caía. Não precisava de ninguém se libertar lá dentro. Só os santos que estavam lá dentro só ia fazer assim, ó. Ele não entrava lá dentro para ser expulso. Para precisar de todo um processo para expulsão. Na hora que ele botasse o pé, ele caía. Pá! Oxi, não vai entrar aqui não. Lembra que eu falei? Cruz, água benta, essas coisas. Então vamos agora ler como o texto é. Pois também eu te digo que tu és pedregulho. Pedrinha pequena. Petro. Vou mostrar para vocês. E sobre esta pedra, penhasco, cordilheira, monte alto, quem é? Edificarei a minha igreja. E as portas do mundo dos mortos, Hades. Lembra que a tradução inferno não existe, é latim? Aqui é Hades, que está no grego. A porta do Hades, a porta do mundo dos mortos não prevalecerá contra ela. Quando? Jesus apareceu. As portas do inferno, do Hades, abrem. Os santos são retirados. As portas do inferno, do mundo do Hades, não vai reter os santos. Não tem poder sobre a igreja. Só naquele dia. Aí você pega... Altair, mas como é que você tirou Pedro, Petra, Pedrinha, Pedregulho? Aí eu baixei aqui um negócio aqui. Não gosto muito dele não, que é muito pesado. Mas você vai abrir. Mateus 16, ele é inteligente. Aqui também tem mania da gente falar e ele escutar a gente, e ele já vai nos textos certinho. É por isso que eu não gosto dele. Ele fica me monitorando. Às vezes eu estou falando aqui com vocês, ó. Quando eu falar texto tal e tal, se eu for nele, ele já está mostrando o texto para mim. Então ele está me ouvindo. Eu não gosto desse aplicativo, não. Que eu sei que os outros ouvem, mas esse aqui é muito cara de pau. Eu já falei, quando eu vou lá, ele já abriu o texto para mim. Só falta ele ler agora. Vamos aqui no 16, né, para ver. Ó, então respondendo Simão Pedro, tal, naquela coisa toda. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, tal. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Petros.
Vamos ver se ele abre. Não, ele vai abrir. Petrus. Aí ele vem. Petrus, uma rocha, uma pedra. Um dos 12 discípulos. Em outra versão é Strong, ainda é um pedregulho. É uma pedra pequena. É uma única pedra. Beleza? Petrus. Olha a diferença da pronúncia. Ó. Petrus. Aqui não é na escrita, aqui é a pronúncia. Eu não consegui baixar a palavra. Então é você falando, é como se fala. Você quer ler o hebraico, é só ler aqui. Ó. Petrus. Ou Petrius. Petrius. É assim que é a leitura dessa palavra. Aí quando você vem aqui sobre esta pedra, Petra, ó, é diferente. Aí você vem e clica em cima. Petra, rocha, penhasco, cordilheira, rocha projetada. Aí você lembra de Daniel quando estudamos a estátua? Uma rocha não cortada por mãos de homem nenhum vai descer e destruir os pés da estátua e toda a terra se transformará num monte. Agora você entende. Em quem está sendo fundada a igreja? Aí a igreja prega que está sendo fundada em Pedro. Tá para todo mundo estudar. O hebraico, o aplicativo tem em qualquer lugar. Esse aqui eu não vou deixar muito, porque igual eu falei, ele é pesado e para mim ele é espião. Então, porque ele é coisa de jogos, né? Isso aqui é emulador de jogo. Se os meninos que conhecem o jogo aí sabem que ele é um emulador de jogo. Eu quero pagar essa versão aqui, ó, que tem o Strong, onde eles não me cedem. Estou querendo comprar, eles não me vendem. Só querem vender em inglês. Eu não quero inglês, eu quero português. Eu quero ela aqui. Ok? Então veja, agora você vendo, ó, porque também eu te digo que tu és uma pedra menor, uma pedrinha. Viu, Pedro? Você recebeu a revelação do meu Pai, entendeu que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, mas você vai ser uma pedra, Pedro, de um templo espiritual maior, onde eu, Pedro, sou a pedra principal, Jesus. Onde todos vocês vão ser pedrinhas, como Pedro, formando um templo espiritual em mim, onde é a pedra fundamental. Lembra onde a base é os discípulos, os apóstolos, onde a base igual a porta da cidade lá, né, que as 12 tribos faz as portas e o fundamento é os apóstolos. Então, aonde nós somos participantes desse templo vivo, como pedras menores, então, essa pedra grande é a pedra de esquina, é a pedra principal, é Cristo. E aí sim, ele fala, tu és Pedro e esta pedra edificarei minha igreja. Sobre esta pedra, sobre esse Jesus, edificarei a minha igreja. Sobre mim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades não vão prevalecer, porque eu vou abrir. Pronto, o texto é esse. Alguém tem dúvida nesse texto? Então eu não vou ler isso aqui mais. Estamos acabando, só não tem mais um slide. Então ele não levou os santos, e sim o domínio sobre a morte. De novo, para ficar bem maçante, vou usar outro texto, Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ah, tá, e buscar as coisas de cima, então é do céu. Por quê? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, claro, quando eu busco algo de Cristo, eu estou buscando as coisas de cima. Não significa que nós estamos lá em cima e nem vamos lá para cima. Significa que eu busco algo daquele que está em cima. Cristo está nos céus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nas coisas espirituais e não nas coisas carnais. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que escondida? Porque nele será revelado o quê? A transformação, a glorificação de todos juntamente. Nós estamos como se estivéssemos escondidos em Cristo. Nós aqui hoje e eles guardados. Porque hoje nós estamos escondidos. Por quê? Satanás não nos toca. É como se nós estivéssemos escondidos. Eu estou dizendo pessoas que buscam estar na presença do Senhor. Né? Se você der brecha, né, o bicho-papão vai te pegar. Tipo assim. O bicho-papão vai te pegar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que dia que ele vai se manifestar? Na vinda. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Nós vamos se manifestar somente quando ele vier. Vamos lá. Então veja que os santos só irão ressuscitar no último dia. Lembra que eu já li João aqui várias vezes, João 6, mostrando que é no último dia, que é no último dia? Vocês não lembram? João 6.
Eu vou passar bem por cima mesmo. O capítulo dele todinho é interessante aqui. Vocês pegar para dar uma lida aí. Por exemplo, a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Quem o Pai deu para Jesus? Aqueles que estão nele. Que já deu, o diabo não tira. Que já é dele, mas quem já são dele? Por exemplo, os que já morreram em Cristo são dele. Os que estão aqui já são dele? Ele sabe quem são, nós não sabemos. Nós estamos no caminho. Mas nós podemos ser retirados, porque nós estamos ainda na obra. Estamos no caminho. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna. E eu o ressuscite no último dia. Crer. Aí para crer você tem que saber. Hebreus 5:9. Ele é a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então crer não significa só acreditar. O diabo crê, estremece. O diabo sabe que existe, mas não tem mais jeito. Ele também crê. Então crer significa um conjunto de coisas. Eu me dedicar, obedecer ao meu novo dono, Jesus. Por isso que somos servos. Mas também somos chamados de filhos, porque Ele nos trata como filhos. Pelo grande amor. Mas o filho também é tratado na pera, de vez em quando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então veja, se tem alguém no céu, e esses que vão ser ressuscitados no último dia? Se era para ter alguém no céu, então já ressuscitou e está no céu. Não, vão ressuscitar no último dia. Depois vocês leem esse capítulo todo. São várias vezes, De novo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tem ninguém ressuscitou. Ressuscitar significa ser ressuscitar, glorificar, estar no céu. Quem está no mundo dos mortos está consciente, mas ele está com um corpo não glorificado. Então, para nós, ele não ressuscitou, porque nós estamos fazendo esse paralelo com o mundo dos vivos. Ah, mas ele ressuscitou então no paraíso. Nós estamos tratando com relação ao mundo dos vivos. Ressuscitou quando vir para cima, glorificado e ir para o céu. Como você pula a barreira, você pensa, já foi para o céu, então eles vão ter que descer de novo, ressuscitar de novo, glorificar para ir para cima de novo. Veja que é duas coisas. Tem uma ordem. Vamos lá. Já lemos sobre essa ordem aqui. Então há uma ordem. Eu quero ler só uma ordem aqui. A 13 e 18, é bom para lembrar. Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Para mostrar que não tem ninguém no céu. Não quero, pois, irmão, que sejais ignorantes. Quando ele fala isso, Paulo fala isso, ele está falando, gente, acorda. Seja ignorante. Quando você está discutindo com alguém, para de ser ignorante, rapaz. Entende o que eu estou te falando. Presta atenção. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer com a gente. Paulo não era fraquinho, não. Quando ele descia o cacete, ele descia o cacete. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Altair, mas dorme não é... Não está dormindo. A palavra dorme é morte. Lembra de Lázaro? Jesus falando para Lázaro, quando ele vai caminhando, o pessoal chama Jesus, falando que Lázaro está doente. Aí ele dá, a palavra não é bem essa, mas ele dá uma enrolada para que Lázaro morresse mesmo, para que ele ali mostrasse a glória na ressurreição. Então ele dá aquela enroladazinha, passa no outro lugar e vai, eu não vou ler o texto. E aí o pessoal fala, não adianta pressa mais não. Lázaro morreu. Aí ele fala, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Mas aí ele, em outro momento, mais à frente, de novo. Aí ele fala para o discípulo, Lázaro dorme. Aí ele, então Lázaro está dormindo. Então para que você está com pressa? Não, então não vamos lá não. Para que nós vamos lá se Lázaro está dormindo? Aí ele, é como se ele tivesse balançado a cabeça, né? Vocês são difíceis, hein? Ele morreu. Aí ele fala desse jeito. Por quê? Porque a palavra dormir aqui, a etimologia dela é morte, é relacionada com morte. Eu não quero ir naquele aplicativo agora, ok? Então, para a gente ganhar tempo aqui. Então, veja. Dorme, então ele fala, não seja ignorante acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, morreram, né? Dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Com ele quem? Com Jesus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram. Não vamos passar na frente deles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com barulho, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, a maior bagunça, barulho. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uai, mas já não estão no céu? Ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que vamos ressuscitar, eles primeiro, nós depois transformados juntos. Não tem ninguém lá. Juntos. Vou ler Hebreus 11 já. Apocalipse é o mistério que se cumpre. Não tem como ler não. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 12 a 26. Vamos ver se eu diminuo aqui. Vamos diminuir aqui. 12, 26. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se em Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se quer dizer, se tudo isso que está falando aí, se realmente não aconteceu, então nós estamos, desculpa a palavra, estamos ferrados todo mundo. É vã o que nós estamos fazendo. E também os que dormiram em Cristo, morreram em Cristo, estão perdidos. Aqueles que estão no mundo dos mortos, no lugar santo, lá no paraíso. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, não vão sair. Se Jesus não ressuscitou e não venceu a morte, então tudo é falácia, nós estamos enrolados. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as premissas dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou, que saiu do mundo dos mortos, o primeiro que foi para o céu. O primeiro. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Mas cada um por sua ordem. Cristo as premissas, ele foi o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí. Já estão no céu? Na sua vinda. Depois virá o fim. Quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ok? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por quê? Porque a morte e o mundo dos mortos vai ser lançado no lago de fogo. A morte e o compartimento vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Não vai ter mais morte. Alguém tem dúvida desse texto? Apocalipse 20 também. Aqui, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, as nações. E aqui a gente pensava que era o mar mesmo, né? Deu às nações os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, e a morte e o mundo dos mortos deram os mortos que nele havia. Ó, vai acabar com o compartimento. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o mundo dos mortos, o compartimento, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Bateu no lago de fogo, até o compartimento foi junto, porque não tem mais morte. A partir daí acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, conhece mais. Quem foi, foi. Quem fez, fez, né? Oh, meu Deus do céu. Cadê a Valquíria? Cadê a Valquíria? Então vamos lá, vamos pular isso aqui. Aí, último slide. Então, Cristo as premissas, ok? Ele foi o primeiro. Aí nós falamos a questão de premissas, vocês lembram de Levítico 23. Lembra das festas, dos tempos determinados? Que ele foi a primícia? O trigo que foi oferecido pelo sacerdote, ele era o trigo, a primícia, que depois virou uma massa, foi triturado, moído, virou 2 pães. Lembra que foi entregue e veio o Pentecoste, todo aquele processo? Então, aquilo lá apontava para justamente Cristo sendo a primícia, sendo o primeiro a ser colhido, sendo o primeiro trigo a ser oferecido para o Pai. Ele foi o trigo o primeiro da colheita, da plantação, ele foi o primeiro. Ele é a primícia. Isso nós estudamos quando estudamos Levítico 23. Aí para mostrar que ele é um trigo,
João 12, 24, ele mesmo fala. João 12, 24. João 12, 24, ele diz. Vamos ver o 23 para o contexto. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque estava perto da morte. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então ele fez a ligação dele sendo trigo, para apontar com a ligação das festas, dos tempos determinados, lá da antiga aliança. Ok? Que ele seria a primícia que iria estar diante do Pai. Eu não vou ler o texto ali, tá? Vou ler 1 Coríntios 15 aqui embaixo, só um texto que está nesse mesmo aqui, mas eu não vou ler isso aí agora não. Então a figura do sumo sacerdote terreno no dia da expiação. Lembra que eu falo aqui sempre direto que a questão das figuras do sacerdote terreno, que apontava para o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que fala o tempo todo em Hebreus, lembra? Isso aí vocês conseguem lembrar. E Levítico 16 diz justamente a questão de que ninguém poderia entrar juntamente com o sumo sacerdote no lugar santo. Quando ele estivesse ministrando lá, ninguém poderia se aproximar da tenda. Ninguém entraria na tenda. O que isso estava apontando para a gente? Que quando Jesus entrou no Santo dos Santos, na tenda, no Santo dos Santos, céu, ninguém entrou com ele. Ele foi a primícia e ele está lá dentro, no meio dos 7 caçais, estudamos sobre isso, passeando no meio das 7 igrejas, fazendo expiação, manutenção, lembra? Trocando o azeite das lâmpadas, através do Espírito, suprindo as igrejas aqui embaixo, para quem quer, lógico. Ele está intercedendo por nós, para quando ele sair do Santo dos Santos, aí o tabernáculo vai se abrir, o verdadeiro tabernáculo. Então veja que Levítico 16 aponta para isso, que ninguém entrava na tenda. Alguém tem dúvida disso? Nós já lemos esse texto aqui um tempinho atrás. Então ninguém entrava juntamente com ele. Ele fazia expiação por ele, pela família dele, e depois pelo povo. Lembra? Se não lembrar, a gente pode falar. Então isso aponta, aí jogando a gente, essa figura do sumo sacerdote terreno, nos joga para a nova aliança. Para Hebreus 9, 9 e 11. Hebreus 9 e 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ele agora está num tabernáculo, não feito por homens, não feito dessa criação. O terreno era a figura, ok? Aí é o 24. Resumindo, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, ou seja, por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então é como se ele estivesse fazendo o papel do sumo sacerdote terreno, mostrando para nós que ele está lá só ele, ninguém está no céu, claro, os anjos, Deus, estou falando de ninguém daqui de baixo, enquanto ele está fazendo todo um processo de que ele nos ensinou na antiga aliança. Aí quando ele sair, é a vinda dele. É onde ele traz a redenção. A salvação, a libertação. Deu para vocês entenderem? Isso aí não precisa ir lá em Levítico 16 não, né? Aquilo era uma figura dessa realidade. Agora é um santuário não feito por mãos. O verdadeiro, o céu. Vamos lá. Confirmando em Hebreus 8, estamos acabando. Hebreus 8 também é um capítulo total, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos o sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono de Deus, né? À destra da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Ele comparou com os terrenos. Pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ele ofereceu a própria vida. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, né? Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Duas coisas. Ele não podia ser sacerdote porque ele era da tribo de Judá e não de Levi. Na terra.
Então ele não podia ser sacerdote na terra. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés devidamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então veja, aí Jesus vem, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então veja que ele está no céu, fazendo o serviço de um sumo sacerdote terreno. Claro que, gente, que é uma figura, ele não está lá trabalhando, limpando lâmpadazinha, não, tal. É uma figura, é uma realidade, para mostrar para a gente quando vai ser a vinda dele, o que está acontecendo, como é feito o plano de redenção. Está sendo tudo ensinado. Todo o andamento, todo perfeito, lindo e maravilhoso. Ok? E aí nós vimos que não tem ninguém com ele. Levítico 16. Se tiver alguém em dúvida, nós vamos lá, hein? Vamos lá. Só e acaba. Agora, as pessoas entendem aqui, é muito problemático. Aqui, eu vou dizer para vocês. Aqui, ninguém gosta de ler esses textos, porque aqui é onde derruba a questão dos que ressuscitaram com Cristo, estão no céu como premissa com ele. Como eles falaram que aqueles ali foram, a primeira colheita, foi as premissas que Cristo ofereceu para o Pai. Lembra que ressuscitou alguns na ressurreição dele? Quando ele morreu, os sepulcros se abriram? Mateus 27, 50. Vou ler já que não estão lembrando. Mateus 27, 50. Ó, Mateus 27, 50. Ele diz... 50 mesmo. Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Entregou o Espírito para o Pai. Né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Abriram as pedras. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, que morreram, foram ressuscitados. Mas na hora que ele morreu, aí o autor vai explicar. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que acontece? Ele entregou o Espírito para o Pai, trevas na terra, terremoto, escuridão, pá. Os sepulcros racharam, aquela bagunça toda, mas eles não saíram. Jesus desce para o mundo dos mortos. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aqueles ali saem, juntamente com Jesus, do mundo dos mortos. Eles não estavam ali no sepulcro, ali, gente. Eles estavam no mundo dos mortos, onde Jesus estava. Quando Jesus sai do mundo dos mortos, eles saem com Jesus. Só que Jesus vai para o Pai, né, ele caminha aquele processo todo depois, ele ainda fala para Maria Madalena, está lá em João 20. Não me impeças que eu não fui ao Pai. Maria Madalena viu Jesus, mas ele não tinha ido ao Pai. Esse eu vou ler esse texto, porque ajuda a desconstruir aqueles que disseram que ele foi para o céu quando morreu. Então eu vou ler ele, João 20. Então veja, então abriu os sepulcros e muitos corpos dos santos dormiram e foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, onde elas foram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, foram para Jerusalém. Por quê? Onde Jesus morreu? No Gólgota, do lado de Jerusalém. Você saía da cidade, tinha um Gólgota. Aí eles ressuscitaram ali, tinham os sepulcros, e foram para a cidade. Claro, gente, que os que ressuscitaram foram aqueles que morreram recentemente, porque senão não conheciam as mulheres e nem as mulheres conheciam eles. Aí o autor do Hebreus é inteligente, ele vai ligar o texto. Se você ficar só aqui, aí, Altair, tá vendo? Ó, esses que ressuscitaram estão no céu com Jesus. É mesmo. Hebreus 11. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Hebreus 11, 38 a 40. Hebreus 11. Aqui é o capítulo dos heróis da fé. Tá? Um monte de gente de herói aqui e tal, aquela coisa toda. Não vamos ler agora. Tem um estudo só sobre os heróis da fé no futuro. Veja só. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Da onde saiu isso? Se você ler o texto todinho, tem nada a ver. Mas o autor de Hebreus colocou aqui. Porque esses aqui foram perseguidos e mortos. Aí ele está falando que também se tornaram heróis. Ele está falando de um capítulo dos heróis da fé. Aí ele pega e fala.
As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados. Claro, eu chego na cidade dizendo que fui ressurreto. Ei, Jesus, eu estava lá embaixo do mundo dos mortos, Jesus me ressuscitou. Aí todo mundo mata porque é testemunho. Assim como mataram Jesus, queriam matar eles também. Era perseguição, gente. Aí muitos deles foram torturados, não aceitando o seu livramento, ou seja, é melhor morrer, porque eu tenho um lugar melhor para ir, para alcançarem a melhor ressurreição, porque eles sabiam que tinha uma ressurreição melhor. Qual? Para o reino. Quando eles saíssem na vinda do Senhor, ia para o reino. Aqui não. Eles voltaram para o mundinho de novo. O que acontece? Então eles testemunharam, testificaram, mas eles não se importaram, porque eles sabiam que tinha algo melhor ainda. Então eles vêm e falam. E outros desses que levantaram, experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí a igreja hoje não quer sofrer uma casquinha de uma agulha assim. Olha o que os caras foi. Apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles desceram ao mundo dos mortos, viram Cristo, ressuscitaram e estavam dando testemunho e foram perseguidos e mortos. De novo. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, fugindo alguns montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que eles não alcançaram a promessa? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem glorificados, aperfeiçoados. Eles, sem nós, eles voltaram para o mundo dos mortos. Eles voltaram para o paraíso. Estão lá no paraíso, de novo. Aí o que é melhor para eles? A glorificação juntamente conosco. Que se morrermos antes da vida de Cristo, estaremos com eles no paraíso. Se não, se estivermos vivos na vinda de Cristo, seremos transformados. E juntamente com eles, seremos glorificados e juntamente encontraremos o Senhor nos ares. Alguém tem alguma dúvida ainda com relação a isso? Querem fazer alguma pergunta? Tenho dúvida. Está aí aquele verso que diz que Jesus foi para o céu preparar moradas. Alguém já viu esse verso? Agora eu não sei se é João 11, vou inventar aqui, vamos ver se eu achei ele. Eu não sei tudo não, gente. Eu não sei a Bíblia toda não. Aqui é Lázaro, a questão do Lázaro morto, né? O Lázaro morto não é João 11, é João 20, ele não me detenhas. João 20, ele não me detenhas, vou ler essa parte aqui, ó. Já que eu mencionei aquela hora. Disse-lhe Jesus, Maria, né? Ela voltando-se, Maria Madalena, ela voltando-se disse-lhe, Raboni, mestre, né? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, não toque em mim, não pegue em mim. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. No dia que ele ressuscitou, o terceiro dia. Olha, ele não foi no céu, já tinha 3 dias. Mas, vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Deus, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Então veja que ele, antes de ir para o céu, ele ressuscitou, foi visto, mas ele foi lá, como primícia ao Pai. No dia de domingo, nós vamos estudar na outra aula, se apresentou para o Pai, como primícia. Aí nele nos tornamos primícias, nele também nos tornamos primícias. Eu acho que eu tinha anotado esse texto aqui, ó. João 14. Tinha anotado ele aqui, acho que eu estava percebendo que não ia lembrar dele. João 14. Aqui, quer ver? Estará convosco, Pai, lembrar de tudo. Só coloquei João 14, aqui. Então alguns entendem o seguinte, ó. Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eita, aí a gente prega que tem condomínio,
kitnet para os mais fracos, barraco de madeira para os mais fuleirinho, tem casa na beira da praia, no céu, mansão dourada. Gente, que moradas são essas que Jesus foi preparar? O que você é hoje? O que Paulo fala? Que nós somos templo do Espírito Santo. Morada de Deus. Então veja, o que ele foi preparar? A partir do momento que ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, foi ao Pai como primícia, ou seja, todo o plano cumpriu-se. Desde o passado de Jesus ao futuro de Jesus se cumpriu. Porque todo o plano se cumpriu na morte de Jesus. Só questão de tempo para o cumprimento no nosso tempo, que está fora do tempo de Deus. Então, para Deus, já cumpriu. Entenda isso. Então, veja, quando ele se apresenta para o Pai, venci. Meu filho, beleza, está feito. Tetelestai, está confirmado. Beleza. Aí o que acontece? Agora, o que vai acontecer? Quando Jesus volta para a terra, ele fica 40 dias levando a palavra para um e para outro ainda. Aí depois, lembra, no 50º dia, no 40º dia ele vai aos céus, nas nuvens, Atos, capítulo 1, ele vai nas nuvens, os varões veem ele indo para as nuvens, os anjos aparecem e falam: vocês estão olhando para cima, varões Galileu? Este mesmo Jesus que estão vendo subir é o mesmo que vai descer, da mesma forma que eles estavam vendo, nas nuvens. Aí daquele momento, 10 dias depois, no 50º dia, o Espírito Santo desce. O revestimento, o Pentecoste. Aí faz morada em nós. Quais foram as moradas que ele foi preparar? Nós nos tornamos moradas de Deus. Moradas da porção do Espírito Santo em cada um de nós. Essas moradas é que ele foi preparar. Não é casinha, amor. 1 Coríntios aqui a morada, ó. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo, casa de Deus. Morada de Deus. Deixa eu ver se tem alguma concordância aqui para ajudar mais. Que consenso tem o templo de Deus, a casa de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, casa do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então está falando para você se apartar das coisas do mundo, porque a morada de Deus, ou seja, a casa de Deus não compactua com a morada dos ídolos. O templo de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que somos nós, não compactua com as coisas do mundo. Porque não tem como habitar dois senhores dentro de você. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Então essas moradas somos nós. Não, está lá, mas eu estou querendo, para não ler o texto todo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Está no mesmo texto, você lê o texto todinho, você vai ver que as moradas que ele está falando é essa, somos nós. É porque não dá para a gente ler o texto todo, mas se você ler todinho, você vai ver, ó. Você está vendo que ele vai rogar ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Não tem o Espírito Santo, não tinha na época. Ele desceu em Pentecoste. Aí ele tem que morar, fazer morada em nós. O revestimento, então o que acontece? Aí ele confirma aqui, ó. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, que é do mundo, não está em Cristo, porque não vê nem o conhece, mas vós, vocês, conheceis, porque habita convosco e estará em vós, fazendo morada. Agora o texto realmente, por isso que eu falo para vocês, gente, está em dúvida, não compreendeu? Lê todo, relê todo, vai nas concordâncias, relê de novo e vá atrás. Mas alguém tem dúvida ainda, né, de que nós estamos aguardando
eles estão aguardando para ir juntamente conosco para uma melhor ressurreição, para uma melhor glorificação, para uma melhor promessa, como diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 40. Alguém tem essa dúvida? Alguém tem dúvida que realmente quando ele chegou, ele levou o cativo, o cativeiro, ele levou então os santos para o céu? Alguém tem essa dúvida? Ficou isso na mente, depois de a gente ter falado? Se ficou, a gente tem que resolver, porque senão a gente não consegue tirar isso da mente da gente, não consegue tirar isso da vida da gente. E só depois disso que se cumpre as 7 maravilhas de Daniel, né? E o 1 Coríntios, que é essa ressurreição, a transformação dos corpos. Esse eu vou ler, 50 a 58, para a gente fechar. Daniel 9 nós lemos, né, que foi para selar a visão, lembra? Para as 7 maravilhas. Não estou sabendo nada de qual mais. Vamos lá. Daniel 9, 24. Só então na vida do Senhor Jesus é que vai. 24. 70 semanas estão determinadas, nós estudamos sobre isso. Para extinguir a transgressão, só na vinda dele. Dar fim aos pecados, só na vinda dele. Expiar a iniquidade, só na vinda dele. Trazer justiça eterna, só na vinda dele. Trono branco, tribunal de Cristo. Selar a visão, porque não precisa mais da Bíblia, acabou tudo. Quando a Nova Jerusalém descer, não tem mais nada para cumprir aqui no livro. No livro não tem mais nada para cumprir. A profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, transformar, fundir céu e terra, transformando no lugar santo. Aí se a gente for para 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, para fechar, eu sei que, né, às vezes fica coisa pendente mesmo, né, para entender. 58. 58. Agora eu vos digo, irmãos, que a carne, eu já li até aqui, não, é só li só esse texto. Agora eu vos digo, irmãos, isto, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso que Elias foi transformado para estar no paraíso e depois glorificado para herdar o reino. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos morremos, mas todos seremos transformados, tanto quem está lá embaixo, quanto os que estão aqui vivos na tribulação. No momento, no abrir e fechar de olhos, na hora que tiver por tocar a última trombeta, a 7ª, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí esses incorruptíveis já são glorificados. Eles estão com um corpo incorruptível, mas não estão glorificados. Então eles vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados, glorificados. Porque convém que isto, que é corruptível, a carne, se revista da incorruptibilidade, corpo glorificado. O que é mortal se revista da imortalidade, não tem mais morte. E quando isso que é corruptível, carne, se revestir da incorruptibilidade espiritual, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Foi o que eu li lá no começo. Onde está o mundo dos mortos? A tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque o que mostrou o pecado foi o aio, ou instrutor. Lembra que nós vemos Gálatas aqui? Então, a lei veio para mostrar o pecado. Sem lei não tem pecado. Lembra que nós citamos alguns exemplos? Se você está numa avenida, não tem placa nenhuma de velocidade, você está em alta velocidade, não tem, mesmo no código, não está falando para você, área urbana você tem que andar tanto, você tem que ter cimento, mesmo que não tenha placa. Mas não tendo a placa, você pode recorrer e ganhar ainda. Mas veja que o que determina ali a velocidade é a placa. Então o que determina o pecado foi a lei, que mostrou para a gente quem é Deus. O que Ele gosta, o que Ele é e o que Ele quer que nós façamos. A placa, a lei, Deus mostrou através da lei. Então por isso que a força, né? A força é a lei. O que mostrou, o que apontou foi a lei. Porque se ela não apontasse, como é que nós íamos saber? Ok? Então veja, é isso aí. Agora o que acontece? O próximo estudo, eu só vou linkar que Jesus pregou no mundo dos mortos, ficou 3 dias e 3 noites, eu só vou mencionar, e ele sai. Aí a partir desse momento,
né, que Jesus sai do mundo dos mortos. Aí eu quero mostrar o caminho de Jesus para chegar na crucificação e o mundo dos mortos. Porque a partir do caminho dele para a crucificação é onde nós vamos apontar o outro estudo, que é o da Páscoa. Porque aí eu preciso mostrar que dia que ele morreu e que dia que ele ressuscitou. Que aí eu mostro na Páscoa e depois para a ceia do Senhor, e é onde nós vamos fazer o culto de ceia. Entendeu? Aí dá para ligar tudo. Mas eu preciso fazer essa caminhada de Jesus até ele entrar no mundo dos mortos. Aí nós vamos voltar atrás a caminhada dele. E aí mostrando, confirmando o que nós estamos falando, que ele ressuscitou o terceiro dia. Depois de ter ficado 3 dias e 3 noites. Dúvidas pode ter algumas, mas o estudo é muita coisa. Eu digo para vocês, eu sempre falo, né? É muita coisa, não é pouca não. E alguns ranços que nós temos é difícil tirar mesmo. Mas tenha paciência, não desista, tenha perseverança, tenha fé. Leia alguns textos que eu falei aqui de novo. Depois que eu postar o vídeo, reveja o vídeo, pausa, vai na Bíblia, confere, lê o capítulo todo, volta de novo e vai. Só assim, gente, para a gente aprender. Só assim. Dúvida grave que não pode sair daqui sem resolver? Não? Então vamos lá, vamos colocar de pé então.